enquanto eu estava orando, eu vi uma mulher que está no processo de frustração, porque está em casa. Ah, porque eu estou em casa tomando conta das crianças. E, na verdade, tipo, achando que está perdendo tempo. E, na verdade, você não está perdendo tempo, tá? Você está investindo tempo na vida dos seus filhos, investindo tempo no seu lar, na tua família. E o período de educação, queridos, ele tem um tempo muito rápido. O período de educar os nossos filhos, ele passa muito rápido. Muito. O período de educação, ele é ali, ó, de 0, desde o ventre, uma média de 12 anos de idade. Ah, mas você está dizendo que depois de 12 anos a gente não educa mais? Continua educando. Mas não com o mesmo poder e autoridade que alguém que está educando uma criança de 0 a 12 anos. Né? O nível de governo que você tem de 0 a 12 anos é extraordinário. É como se o cimento tivesse completamente mole e você conseguisse moldar do jeito que você quiser moldar. Pós 12 anos, aquele cimento ele está endurecendo, né? E já em um processo bem endurecido. Então, para você moldar aquilo ali, você vai precisar de muito mais força, muito mais empenho e, principalmente, muito maior bondade, graça e misericórdia de Deus sobre a tua vida. E chega um momento onde você não tem mais o que fazer. Você realmente precisa contar com a bondade e a misericórdia do Senhor, né? Então a importância, queridos, de os primeiros anos de vida do seu filho, você está atento, você está perto, você está próximo. E tem pessoas que muitas vezes estão em casa e elas estão achando, né, que é como se fosse um desperdício. E não é. Estar em casa, realmente educando os filhos, se posicionando ali nessa educação, faz toda completa e total diferença. Tá bom? Nós vamos ler a palavra de Deus hoje em Números. Deixa eu abrir aqui para a cachorrinha, senão a gente não consegue fazer a live direito, né? Porque ela não para. Bora, voltei. Bora. A palavra de Deus diz assim, Números 13 e o 27 diz: E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra ao qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititos, os jabuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. E os cananeus vivem perto do mar, junto do Jordão. Não, Números 13, do versículo 27 em diante. Então Caleb fez o povo calar perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar, aquele povo é mais forte que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: A terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nelas vivem, e todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Espírito Santo, ministra ao nosso coração nessa manhã, Pai.
Que nós possamos entender o teu plano, o teu projeto, o teu propósito para essa manhã nas nossas vidas. Iniciamos mais uma semana, Senhor. Nos fortalece para que nós tenhamos a melhor semana da nossa vida. Que nós sejamos os matadores de gigantes e não aqueles que olham para eles e se escondem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olha só. Bora. Deixa eu ler aqui alguma coisa que eu li aqui. Deixa eu ver se... Alguém colocou um negócio em casa para atender, mas parece que não acontece. Não aparece clientes. Uma coisa que eu aprendi, né, eu não vi o nome direito, mas uma coisa que eu aprendi antes de começar a pregar aqui foi que uma coisa foi muito forte pra mim, tá bom? E aí você pega pra você se fizer sentido. Eu assisti naquele acho que é Mário Cortella, acho que é assim. Ele dizendo assim, ó, vaca não dá leite. E aí eu falei assim, gente, essa foi uma das maiores lições que eu aprendi enquanto eu tava, porque eu tava desse jeito aí, esperando o cliente vir. E cliente não vem, principalmente no século XXI. Mário Cortella, ele não vem, o cliente não vem no século XXI, clientes são buscados, clientes, você vai atrás deles, o cliente não vem mais. O cliente não vem para o seu estabelecimento, ele não vem comprar na sua mão, né? Mas você precisa se posicionar diante, né, do negócio que você montou e você ir atrás do cliente. Você mandar mensagem, você insistir, você criar possibilidades para que esse cliente venha para você, tá bom? Então, essa fala que você está falando nesse momento... ela vai permanecer, você ficar no mesmo lugar, é porque o cliente não vem, é porque tá muito difícil, não tá dando certo, né? Então o cliente não vem, você vai atrás dele, você se posiciona aí para começar a perguntar quais são as estratégias que eu posso usar para ir atrás do meu cliente. Quantos clientes você pode ligar hoje, né? Liga pelo menos para 10 clientes todos os dias. Então bora, vamos para a palavra. A palavra de Deus que nós lemos aqui fala de 2 tipos de pessoas, tá? Você precisa entender qual você é. Fala de 2 tipos de pessoas, 2 tipos de mentalidade. Queridos, às vezes nós estamos diante da mesma oportunidade, mas a mentalidade diferente faz uns entrarem na terra e faz outros não entrarem na terra que mana leite e mel, naquilo que Deus tem para a vida dessas pessoas. O que realmente nos diferencia no mundo não são as oportunidades, são a mentalidade. Alguém que cresce, que desenvolve, que constrói, que faz a coisa acontecer, pode conversar com essa pessoa, a mentalidade dela é diferente, né? Então, o que tinha aqui? Tinha um grupo de pessoas que foram enviados para olhar uma terra, para espiar uma terra, para ver como que essa terra funcionava, tá? E uns tiveram uma visão completamente distorcida, negativa, contrária, de impossibilidades. E 2 tiveram uma visão de que a terra realmente era para poder entrar, fazer a coisa acontecer, subamos, possuamos, porque nós venceremos. Só que 10 é mais do que 2. E a multidão, normalmente, elas ouvem a maioria. Só que nem sempre a maioria tá te apontando o caminho certo. Ontem, a moça que trabalha comigo me enviou um vídeo de uma... Como é que fala? A pessoa que é influencer. Enviou um vídeo de uma influencer cristã, que alguém falou para eu poder fazer propaganda com essa moça, né? E aí ela me enviou um vídeo. Coincidência, não sei, o vídeo falava mal de quem declara a palavra, de quem se posiciona diante da vida, falava mal de tudo isso.
falava mal, né, que isso não era de Deus, que não era bíblico, não sei o quê. Uma menina linda, com mais de 1 milhão de seguidores, e ela acha que tá certa, ensinando que você não deve posicionar na sua fé, que isso não é bíblico, se Deus tiver que fazer alguma coisa, Deus vai fazer, que se Deus tiver que agir na tua vida, Ele vai agir, que você não precisa se posicionar diante da vida. Ou seja, uma multidão tá seguindo, tá lá, ó, seguindo. E aí eu comecei a ver um monte, enquanto ela falava, eu comecei a ver um monte de versículo que diz: assim como você pensa, te sucederá. Você come do fruto da tua boca. Vocês farão as obras que eu faço e obras maiores, porque eu vou para o Pai. E eu comecei a ver uma multidão de versículos que dá base, sim, para você se posicionar diante da vida, diante dos problemas, diante das dificuldades. E você não ser alguém que está na inércia. Imagina se a mulher do fluxo de sangue ouve essa bendita abençoada pregando. Imagina se a mulher do fluxo de sangue ouve essa bendita dessa abençoada pregando. Você acha que ela tinha sido curada ou ela tinha morrido com fluxo de sangue? Tinha morrido com fluxo de sangue. Porque a mulher, ela falou assim: eu apenas tocar na veste de Jesus eu vou ser curada. Ela declarou, ela se posicionou. Ela se arrastou até aquele lugar. Ela enfrentou uma multidão. Jesus não parou para ela e procurou: tem uma mulher com fluxo de sangue aqui que está precisando da minha ajuda? Segundo essa moça, você precisa ficar esperando. Se o cego Bartimeu tivesse ouvido a mensagem que ela estava ministrando, também tinha ficado cego, tinha continuado cego e morrido cego. E às vezes, queridos, nós estamos ouvindo uma multidão. Às vezes nós estamos ouvindo a maioria. Às vezes nós estamos caminhando segundo a manada. É porque a maioria está falando, a maioria está dizendo: para onde que eu vou? Vou com a maioria. Vou com a maioria. Olha o que aquele povo, Deus tinha tirado aquele povo da escravidão. De uma terra de dor, de escravidão, de vergonha. Eles tinham passado 430 anos de escravidão. Um povo que nasceu escravo. E Deus disse para eles: eu estou levando vocês para uma terra que mana leite e mel. Só que eles precisavam conquistar a terra. Só que eles precisavam enfrentar os gigantes que estavam na terra. Só que eles precisavam aprender a se posicionar diante daquilo que Deus tinha entregado na mão deles. E aqui tem 2 tipos de mentalidade. Aqueles que acreditam e aqueles que duvidam. Aqueles que acreditam e se posicionam e aqueles que duvidam e ficam na inércia. Aqueles que acreditam e que permanecem confiado na palavra que Deus deu. E aqueles que questionam aquilo que Deus falou. Não, a terra realmente é boa. Mana leite e mel, mas... Queridos, para de falar mais para Deus. Mas é um lugar de incredulidade. Tem algumas palavras que Deus tem trabalhado comigo. No dia lá que a gente fez o jejum de Daniel. No jejum de Daniel. 21 dias de jejum, de oração. No dia que eu preguei a respeito da mulher do fluxo de sangue. Deus falou demais ao meu coração. Porque aquela mulher perguntou: como? Como você vai tirar a água? Como você vai fazer para me dar uma água que eu nunca mais terei sede? Ou seja, o como é um olhar natural. O como é um olhar comum da terra.
E o nosso olhar, queridos, não pode, não é que não precisa, não pode. O nosso olhar não pode ser um olhar natural. O evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. O evangelho não é natural. Não é. Não é comum, não é natural. Não é. Nada acontece. Não, isso é mentira. A gente vive todo dia o novo do Senhor. Deus está ministrando ao nosso coração, Deus está falando ao nosso coração, Deus está nos dando direcionamento, Deus está nos impulsionando, Deus está nos fortalecendo, Deus está nos tirando de vales de sombra da morte. Deus cura, restaura, liberta, transforma, prospera. Esse é o Deus. Esse é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ontem eu estava lendo no meu devocional e tinha uma passagem que dizia: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, buscando aqueles que ele pode se mostrar forte. E essa palavra, queridos, fala de dois tipos de pessoas: daqueles que acreditam e daqueles que não acreditam. Daqueles que, independente da circunstância, do gigante, do problema, da dificuldade, diz para você mesmo: Deus falou, Ele disse. E se o Senhor disse, eu vou permanecer na palavra dEle. Só que tem pessoas, queridos, que quando os gigantes se levantam, quando o problema se levanta, quando a dificuldade se levanta, ele começa a questionar o que Deus disse. Ele começa a questionar o que Deus falou. Ele começa a questionar: não, mas espera aí. Mas a terra é boa, como Deus disse. A terra mana leite e mel, olha, os frutos estão aqui. Mas lá tem gigantes, lá tem os hititas, lá tem os jebuseus, os amorreus, lá tem os cananeus. Olha o tanto de inimigo. Olha os olhos deles, aonde estavam. E eu quero te perguntar nessa manhã: onde estão os teus olhos? Onde está a tua visão? Aonde está o seu coração? Aonde está a estrutura da tua mentalidade? Para onde é que você está olhando? Você está olhando e fixando os seus olhos naquilo que Deus disse? Ou você está olhando e fixando os teus olhos no problema, na adversidade, na dificuldade? Quem é o teu Deus? Porque tem pessoas, queridos, que eles vão para o lugar da oração e eles têm mais comunhão com os seus problemas do que com o próprio Deus. Tem pessoas que vão para o lugar da oração e a oração dela é uma lista de compras. E ela tem mais comunhão. Ela tem mais comunhão com os problemas, com os gigantes, com as adversidades, com tudo que não está dando certo, do que com o Deus que já venceu todo problema, toda adversidade, toda dificuldade. Você precisa começar a fixar os seus olhos em Deus. E em meio aos problemas, em meio às adversidades, você dizer, como Caleb e Josué: vamos e possuamos. Eu sou uma matadora de gigante. Eu sou uma resolvedora de problemas. Todo problema e todo gigante se levantar é para cair. Porque o Senhor me falou, o Senhor me disse. Qual foi a última palavra que Deus te deu? Qual foi a última direção que Deus te deu? O que Deus tem ministrado e falado ao teu coração? O que Deus tem falado ao teu coração? O teu coração está firmado naquilo que Deus falou? Naquilo que Deus disse? Naquilo que Deus orientou? Ou todo dia você está na busca de uma nova palavra, de uma nova palavra, de uma nova palavra, de uma nova palavra? Noé, queridos, ele recebeu uma vez uma palavra, uma direção de Deus: construa a arca. 100 anos depois, estava Noé firmado na mesma palavra: construa a arca. Construindo mais de 100 anos
construindo um projeto para Deus. Tinha gigantes naqueles dias? Tinha o gigante da chacota, da crítica, da zombaria. Tinha. Quem é você? O que você vai fazer? Tá vendo que não vai dar certo? Mas ele tinha uma palavra, ele tinha uma orientação, ele tinha uma direção. Josué e Caleb, eles creram naquilo que Deus disse. E tem uma passagem que mostra quando eles estavam entrando na Terra Prometida, já tinha 40 anos. 40 anos. 40 anos. Que eles deram voltas no deserto. E eles dizem assim, a minha força é como há 40 anos atrás. Subamos, possamos. Eu ainda estou animado como há 40 anos atrás. Os meus olhos não foram retirados da promessa de Deus para as nossas vidas. Eu continuo acreditando, eu continuo crendo. Eu creio, eu tomo posse daquilo que Deus tem para minha vida. E eu vou dizer para você, tem uma multidão pregando a incredulidade. Tem uma multidão pregando que Deus não faz mais. Tem uma multidão. E eu vou dizer para você, a nossa geração, ela precisa de uma ministração de vida, de restauração, de poder de Deus, de bondade e misericórdia do Senhor. A nossa geração, ela precisa ser impactada por um Deus que é vivo, que é verdadeiro, que é real. As pessoas não estão interessadas em um Deus estático, um morto. E como naquele filme que alguns de vocês provavelmente assistiu, Deus não está morto, mas Ele está vivo. Ele fala, Ele te responde. Ele te trouxe aqui nessa manhã e Ele está dizendo para você o que você precisa mudar. Não é a circunstância, é a sua mentalidade. O que você precisa mudar não é deixar de ter gigantes na tua vida, mas é você se tornar uma matadora de gigantes. O que você precisa mudar é que você precisa aprender a ser alguém que resolve problemas. O que você precisa mudar é a forma como você enxerga o que está diante de você. O que você precisa mudar é parar de dizer mais. Mas é muito difícil. Mas eu não vou dar conta. Mas eu não consigo. Para. Comece a dizer, subamos, possuamos, nos posicionemos-nos. Comece a se levantar, dizer não, é assim, ó. Foi assim que Deus me disse. Essa semana, eu fui dar notícia para algumas pessoas a respeito de uma bênção de Deus para minha vida. E todas as pessoas que eu fui dar notícia da bênção de Deus para minha vida, elas disseram, mas, você tem que ver isso, você tem que ver isso, você tem que ver isso. E não é que elas queriam me desanimar, não. Elas estavam trazendo a realidade para a minha vida. Elas estavam trazendo a realidade. Elas estavam trazendo consciência. Mas, isso. Mas, e aí, eu comecei a colocar diante de Deus. Eu falei, Senhor, tá aqui o projeto que eu quero fazer. E já me dê clareza se é do Senhor. Porque para todas as pessoas que eu contei, as pessoas trouxeram para mim um mais. Então já me dê direção, o que é do Senhor, o que não é do Senhor. Porque quando eu ouvir o mais, eu já vou me posicionar a respeito do mais. Entendeu? Já vou dizer, ó, subamos e possuamos a terra. Porque foi assim que o Senhor disse. Sabe por quê, queridos? Porque sempre vai ter o mais. Sempre, sempre, sempre. Nós estamos em uma guerra constante. E sempre vai ter o mais. Sempre vai ter os gigantes.
sempre vai ter Jabuseus, sempre vai ter amorreus, sempre vai ter situações, circunstâncias para nos desanimar, para nos fazer voltar atrás, para que a gente desista no meio do caminho. Mas, olha, isso aqui é muito difícil. Mas, olha, isso aqui é um problema. Mas, subamos e possuamos a terra. Eu não sei como, mas subamos e possuamos a terra. Eu não sei como que vai ser, mas o Senhor disse que a terra era nossa, que manava leite e mel. Ele vai nos dar possibilidades, capacidade, direção, discernimento, para que a gente possa vencer todos os inimigos que estão sobre a terra. Eu não sei qual é a palavra que Deus trouxe para você nesses últimos dias. Eu não sei qual é a direção que Deus tem ministrado ao teu coração nesses últimos dias. E talvez você tenha dito para Deus e para você mesmo, mas é muito difícil, mas eu não dou conta, mas eu não consigo. Mas tem Jabuseu, tem gigante, olha isso, olha isso. E Deus está dizendo para você, tira os olhos dos gigantes. Tira os olhos dos inimigos. Tira os olhos do que não está dando certo. Tira os olhos da dificuldade. E comece a colocar os olhos no Senhor, o teu Deus. Aquele que é capaz de vencer toda e qualquer dificuldade. Toda e qualquer adversidade. Comece a colocar os seus olhos e a sua fé no Senhor. Para de ter comunhão com seus problemas. E comece a ter comunhão com o dono da vida e com o resolvedor de problemas. Comece a colocar os seus olhos naquele que pode resolver toda a adversidade, toda a dificuldade. Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Pai, me dá estratégias. Senhor, eu quero olhar para o Senhor. Eu quero olhar, Pai, de que maneira o Senhor pode me dar a estratégia para começar a dar passos mediante esses gigantes. Senhor, eu não quero ter comunhão com gigantes, com jabuseus, com os amorreus. Eu quero ter comunhão contigo, na tua presença. Eu quero crer naquilo que o Senhor está dizendo e não naquilo que a multidão está proferindo, dizendo, falando, declarando. Eu quero crer, Senhor. Eu quero crer. Queridos, a única coisa que impede o agir de Deus na tua vida é a incredulidade. A única coisa que impede o agir de Deus na tua vida é a incredulidade. E é por isso que Satanás, ele tem trabalhado com tanta força para trazer uma ministração de incredulidade no meio do povo de Deus. Eu nunca vi tanto crente incrédulo em toda a minha vida. Eu nunca vi tanto crente incrédulo em toda a minha vida. Pessoas que não se movem. Não, eles não conseguem crer. E outra, quem acredita para eles são doidos. Além de eles não acreditar, eles jogam pedra em quem acredita e ainda dá o nome de doido para quem acredita. E eu quero dizer para você nessa manhã, coloque todo o seu coração, esforço, dedicação em conhecer mais de Deus, em gastar, em investir o seu tempo, em buscar a presença de Deus, para que você possa fortalecer a cada dia a sua fé, a sua confiança, a sua esperança no Senhor, para que os seus olhos, eles não sejam tomados pela incredulidade, pelas dificuldades e pelos problemas. Nós temos milhões e milhões e milhões de receptores no nosso corpo humano. E 80% a 90% desses receptores estão nos nossos olhos, na visão. E muitas pessoas, elas caminham segundo aquilo que elas estão vendo.
Ah, mas eu tô vendo. Mas eu tô vendo o gigante. Mas eu tô vendo a dificuldade. Mas eu tô vendo que nada tá dando certo. E é por isso que é tão desafiador sair desse lugar do que eu vejo, do que eu tô sentindo, do que eu tô ouvindo, para um lugar chamado lugar de fé. Porque no lugar de fé, mesmo que eu veja, mesmo que eu ouça, mesmo que eu sinta, eu não me baseio pelo que eu ouço, pelo que eu vejo e pelo que eu sinto, mas eu me baseio pelo que eu creio. Pelo que eu creio. Senhor, eu tô vendo o gigante, eu tô vendo os jabuseus, os amorreus, os cananeus, mas subamos e possuamos a terra. Porque eu vou viver pelo que eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio na tua palavra na minha direção. Eu creio, Senhor, no milagre do Senhor na minha direção. Eu creio, Pai, que tudo coopera em meu favor. Porque eu amo o Senhor e fui chamado segundo o teu propósito. Eu creio, Pai, na palavra de vida, de esperança, de transformação que o Senhor colocou na minha casa, na minha vida e na minha família. Eu creio, Senhor. Eu creio na tua palavra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então subamos e possuamos. Eu não vou ser paralisado pelo gigante. Eu não vou ser paralisado pelos amorreus, cananeus, jebuseus. Eu não vou ser paralisada pelos inimigos, porque eu creio. Eu não vivo pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu ouço, mas eu vivo pelo que eu creio. Eu creio, Senhor. Você precisa começar a dizer para Deus, eu creio. Eu creio. Porque, queridos, todas as vezes que Deus te der uma palavra, vão se levantar os gigantes, os jebuseus, os amorreus, as adversidades, as dificuldades para parar você. Isso é uma estratégia muito comum no reino espiritual. E muitas pessoas são paralisadas, sim, pelos gigantes, pelos jabuseus, pelos amorreus, pelos inimigos. Muitos estão exatamente andando em círculos durante 10, 20, 30, 40 anos no deserto. E eu quero te dizer nessa manhã, deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Deus não te chamou para morar no deserto. Jesus não pagou o preço na cruz do Calvário para que você permanecesse no deserto. O deserto é um lugar de passagem, é um lugar de forjar você. Deserto precisa ser passageiro. Se você permanece no deserto, hoje é dia de mudar a sua mentalidade escrava. Mentalidade de deserto. E comece a se posicionar nesse lugar. Senhor, subamos e possuamos a terra. Eu creio na tua palavra para minha vida. Eu creio no teu decreto para minha vida. Eu creio na tua direção para minha vida. Subamos e possuamos a terra. Subamos, porque de fato nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Que você possa hoje, no nome de Jesus, tira os seus olhos. Tira os seus olhos. Tira esse foco. Senhor, o meu foco é em ti agora. Eu não vou me mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu ouço. As circunstâncias estão aí, de fato. Isso aí, circunstância está aí. Mas eu creio. E é para esse lugar que eu estou indo. Para aquilo que Deus falou ao seu respeito e ao meu respeito, em nome de Jesus. Exatamente, Paulinha. Entupidos de preocupação. E preocupar não muda a sua vida, não. Você precisa, em vez de preocupar, acreditar. E pedir a Deus sabedoria, graça, discernimento. Ideias para que você saia desse lugar onde você se encontra. No nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã. Para que Deus possa tocar na tua mentalidade. Tem pessoa que você precisa é mudança de mentalidade. Para que então a sua realidade seja transformada. Tem pessoas que
Por mais que Deus já tenha entregue para você uma terra que mana leite e mel, você não consegue entrar na terra porque você está dando voltas no deserto, olhando para os Jabuseus, cananeus, amorreus, olhando para os gigantes e dizendo: é impossível entrar nessa terra. E é interessante que ele diz que aquilo que eu acredito me sucede. Se você acha impossível viver aquilo que Deus te disse para viver, você vai rodar e você não vai entrar no lugar onde Deus disse que você iria. E é por isso que tem muita gente que morre no deserto. A incredulidade, a mente escrava, faz que as pessoas morram no deserto, apesar da promessa de Deus para a vida delas. Poucas pessoas se posicionam nesse lugar de: Senhor, eu quero viver os teus projetos, a tua promessa, a tua direção, o teu projeto para a minha vida. E o projeto de Deus era que aquele povo saísse do Egito, da terra de escravidão, e que uma média de 12 a 13 dias, segundo estudiosos, eles já estivessem dentro da terra prometida, tomando posse daquilo que o Senhor já tinha entregue na mão deles. Só que a incredulidade fez com que eles ficassem no meio do caminho. A incredulidade fez com que uma geração inteira, por ouvir a multidão, uma geração inteira vagasse pelo deserto durante 40 anos. E toda aquela multidão que saiu do Egito morreu no deserto. Só os seus filhos, e Josué e Caleb, que entraram na terra prometida. Uma porcentagem muito pequena. Deus queria que todos eles entrassem. Mas nem sempre a vontade de Deus se cumpre na nossa vida. Sabe por quê? Porque a sua decisão Deus respeita. Porque a sua decisão Deus acata. E eu quero te dizer nessa manhã, é tempo de decidir buscar o Senhor. É tempo de decidir acreditar, independente das circunstâncias. É tempo de parar de caminhar pelo que você vê. É tempo de parar de caminhar pelo que você ouve. É tempo de parar de caminhar pelo que você sente. Ah, mas eu tô sentindo. Não, para de caminhar por isso. Comece a caminhar em um lugar novo, chamado eu creio. Eu creio. Comece a se posicionar nesse lugar. Eu acredito, Senhor. Eu acredito a despeito das circunstâncias. Para de ficar paralisado pelo mais. A terra é boa, sim, mas não, Senhor, que esse mais seja arrancado da minha mentalidade. Que eu não venha, Pai, discutir os teus projetos, os teus planos para mim, dizendo mais. Senhor, que eu possa adentrar em um lugar muito mais alto, muito mais poderoso, chamado eu creio. Eu creio no milagre, eu creio na provisão, eu creio nas possibilidades, eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Para de ouvir ministrações de incredulidade. Para de ouvir quem não está acrescentando nada na tua vida. Mexeu com minha fé, eu desligo na hora. Desligo, eu desconecto. Não. Eu não preciso de pessoas que me ensinem a ser incrédula. O mundo, a vida, Satanás e seus demônios já estão tentando fazer isso comigo. Eu preciso de pessoas que me impulsionem a crer, acreditar, buscar o Senhor com todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Creia. Diga para Deus hoje: eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio, Pai. Talvez você entrou aqui e você precise falar como o pai daquele menino que se jogava no fogo e na água. Me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Talvez você seja alguém que precisa hoje sair desse âmbito de incredulidade e entrar no âmbito da fé. Na fé do impossível. E eu quero dizer para você, para Ele nada é impossível. Para Ele tudo é possível. Tudo é possível. E você precisa investir em Deus um combustível chamado fé. Eu creio, Senhor. Que você saia daqui dessa manhã
iniciando nossa semana, dizendo para o Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio, Senhor. No nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa manhã. Nós queremos te agradecer. Obrigado pela tua presença, pela tua direção. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, obrigado, Pai, pela mentalidade que o Senhor está construindo em nós. Que nessa manhã, Pai, aqueles que entraram aqui incrédulos, sem acreditar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Aqueles que entraram aqui, Senhor, e estão estagnados por conta da sua própria visão. Estão estagnados por aquilo que estão ouvindo, sentindo. Mas hoje, Pai, que eles possam ir para um lugar de eu creio, eu acredito, a despeito das circunstâncias. Pai, que hoje seja um dia novo, um dia de acesso à fé do sobrenatural na tua presença. Oramos, apresentamos, ó Pai, a nossa mente. Muda, Senhor, o que precisa ser mudado. E nos toma, Pai, com uma fé sobrenatural na tua presença. E que assim como Josué e Caleb, nós possamos dar passos e dizer, subamos e possuamos a terra. Porque de certo que nós venceremos. Ó Pai, que nós tenhamos a convicção de vitória, de vida, de força, em nome de Jesus. Oramos e apresentamos esse dia, que nós possamos, ó Pai, ser guiados pelo Teu Espírito e ser colaboradores do Senhor, cooperadores de Deus em Cristo, durante todo o nosso dia, na nossa fala, nas nossas atitudes, no nome de Jesus. Amém e amém e amém de novo.